E para isso eu recebo uma convidada especial. Rituais que transformam o Que eu dia. encontrei uma ferramenta que mudou tudo. São soluções 100% naturais. Fez com que eu me permitisse tentar soluções naturais. É algo que tem evidência científica. Uma gota é suficiente. O extraordinário está no ordinário. Eu vejo muitas mulheres nesse movimento. O primeiro passo precisa ser de você com você mesmo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Integra Vida, saúde e bem-estar. Hoje vamos falar sobre como respiração, aromas, autocuidado podem apoiar nossa saúde emocional, aliviar o estresse e criar rituais que transformam o dia. E para isso eu recebo uma convidada especial, a Juliana, que é consultora de bem-estar, especialista em óleos essenciais do Terra. Ju, seja muito bem-vinda ao Integra Vida, Saúde e Bem-Estar. E eu gostaria que você iniciasse nessa nossa conversa se apresentando, falando um pouquinho mais como que os Olhos do Terra apareceu na sua vida, um pouco mais sua história e também um pouco mais da sua carreira. Primeiramente, uma honra estar aqui mais uma vez juntas nesse movimento, né? Sou fã do seu trabalho, você sabe disso. Obrigada. E fiquei muito honrada com o convite, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho desse autocuidado, da saúde preventiva, né? De forma integral, que foi o que eu busquei lá em 2018, né? Então, eu sou a Juliana Veloso. Hoje eu sou líder Blue Diamond na doTERRA e minha trajetória começou em 2018, né, quando a maternidade chegou. Então eu sou casada com o Vinícius, mamãe do Felipe de 8 anos e do Leonardo de 4 anos. E lá em 2018 eu passei pela privação de sono, que eu acredito que é uma dor de muitas mães, né? E quando a gente fala de privação de sono, é claro que a gente sabe que é algo que pode vir a acontecer na maternidade, é algo comum. Mas por que não buscar ferramentas que podem aliviar, né, deixar esse momento mais leve? E foi o que aconteceu. Em 2018 eu já tinha tentado todas as rotinas de sono que você possa imaginar, mas foi aí que eu encontrei uma ferramenta que mudou tudo. Então, em 2018, o doTERRA chegou no Brasil e eu fui apresentada aos óleos essenciais, que fez com que eu me permitisse tentar soluções naturais para cuidar da minha família como um todo. Então, eu acredito que muitas mamães começam, né, pela via do lavanda, é um óleo muito usado para qualidade de sono, para a parte emocional, nós vamos falar disso, e foi assim que começou então a minha história com a doTERRA. Eu, através do lavanda, tive uma experiência impactante, né? Eu usei no travesseiro do meu filho e na primeira noite ele já teve uma qualidade de sono aí de quase 7 horas seguidas. E isso para mim foi algo assim surreal. E me despertou algo, sabe? Eu vi que tinha algo muito especial nessa ferramenta e eu precisava gritar para o mundo, levar isso adiante. É sobre servir, sobre cuidar de outras pessoas que também passavam pela mesma dor que eu. Então foi assim que começou a minha história. Achei a história da Ju eu já conheço e é muito linda, né? Uma história que conecta saúde, bem-estar, carreira, uma nova percepção de mundo, e a gente vai conversar muito sobre isso. E para nossa conversa eu trouxe bastante dados científicos, né, Ju? Porque tudo isso que você contou, né, da sua história com a lavanda, não são achismo, não é mais um produto do mercado, né? É algo que tem evidência científica e por isso eu quis que a Ju viesse aqui para falar mais, porque é uma ferramenta palpável, né? Muitas vezes a gente está aqui falando sobre sono, está falando sobre alimentação, está falando sobre atividade física, e muitas vezes esse iniciar, né, Ju, de ter que buscar uma atividade física, ainda a pessoa, às vezes ela tá tão cansada, ela tá tão em um momento da vida dela tão difícil mesmo de começar ali um hábito.
Então, por que não começar pelo natural, que a gente, né, a medicina mais antiga do mundo já fala sobre os benefícios do natural, né, a Sim. medicina moderna tem também, a ciência tem trazido muito mais evidência científica sobre isso. Então, toda a nossa conversa hoje vai ser, né, sobre os produtos, sobre a natureza, sobre os aromas, a respiração, que é algo fundamental, principalmente para o nosso bem-estar emocional, né? Sim. E para iniciar, Ju, eu quero começar falando sobre uma parte da ciência, inclusive, né? Que fala, a ciência mostra que aromas têm conexão direta com o sistema límbico, responsável por memória, emoção e estresse. Por isso, certos óleos essenciais podem promover calma, foco e bem-estar. Então, a primeira pergunta que eu quero iniciar, e já conectando aí com a sua história, é para quem está vivendo ansiedade, insônia, tensão, como que os óleos essenciais podem nos ajudar na prática e como que conecta, né, com essa parte de bem-estar mesmo. Sim. Vamos começar na prática? Vamos Vamos. começar. Vou compartilhar aqui uma gota do óleo essencial de olíbano, que é o rei dos óleos. E ele é um óleo que traz esse aterramento, traz clareza mental. E, gente, como a Bianca falou, é algo assim, 2 minutos que você tirar no seu dia para respirar. É algo que você pode fazer ao acordar, antes de dormir, e é tão simples, né? E é o movimento que a gente faz, esse é o meu compartilhar, que é o gota na mão. Então, estende a mão, uma gota é suficiente, e aí nós vamos, né, misturar uma mão com a outra, não precisa aquecer a mão, fazer a conchinha e inalar pausadamente. E junto a isso, a esse inalar, eu gosto de junto fazer frases de afirmação, né. Se você tiver em casa uma grama, você pode fazer isso com os pés no chão. E você pode fazer isso com o olíbano, que é um óleo para aterrar. Você pode fazer isso com um eye orange, que é um óleo cítrico, que vai trabalhar a parte da alegria, do humor, da abundância, da prosperidade. O mais interessante em relação aos óleos é que você, ao acordar, você consegue perceber o que o seu corpo precisa, qual que é a sua necessidade daquele momento. Nossa, eu acordei e eu vou fazer uma atividade física, eu vou correr, eu vou para academia, eu vou nadar. Então, inalo o hortelã-pimenta, que é maravilhoso para foco, concentração, disposição, para desobstruir as vias aéreas. Não, hoje eu vou acordar e eu tenho uma reunião importante. O olíbano é perfeito para trazer essa clareza mental, esse aterramento para você conseguir viver o presente ali. E até mesmo se você está com alguma insegurança, né, tá com aquele friozinho na barriga, igual eu estou aqui agora, vivendo pela primeira vez o podcast, gente, esse convite maravilhoso, né? Então, o frankincense, ele ajuda a gente a enfrentar os desafios, né? Porque para a gente crescer, a gente precisa enfrentar, né, sair ali da zona de conforto, Exato. enfrentar nossos medos. Então, o frankincense, ele é perfeito para isso. Então, a dica que eu dou é isso, uma pausa simples no seu dia, inala ali profundamente, faça frases de afirmação e é muito rápido a resposta, porque como você disse, já são vários estudos científicos, né, comprovados, gente, não precisa acreditar para ter os benefícios. É comprovado cientificamente, basta você usar da forma correta, através de uma consultoria de bem-estar personalizada, né, que é o nosso papel te ensinar a usar para você ter todos os benefícios. E quando a gente inala o óleo essencial, em 20 minutos ele já está na nossa corrente sanguínea, né? Quando a gente faz o uso tópico, quando a gente inala, já vai para o nosso sistema límbico e já ativa tudo ali. Então, a resposta é muito rápida.
E muito bom, né, Ju, porque o próximo tema, né, que a gente ia falar e que foi o que na verdade foi o que a gente acabou de fazer aqui, né. As pessoas hoje andam numa correria e tudo que a gente fala: "Ó, vamos começar um movimento", a pessoa fala: "Mas eu não tenho tempo". E aqui a gente está falando de movimentos que são 2 minutos, 1 minutinho, a Sim, pessoa se dedicar para ela, antes de dormir, ao acordar, sim, é hora que vai tomar banho também, tem óleo essencial ali que você sim, pode levar ali, jogar um pouquinho ali no box do sim. banheiro, né, e tomar um banho quentinho. Claro que agora tá um calorão, mas também, né, um banho A gente fala refrescante, que é um né. banho prêmio, né, Prêmio, você se isso. presentear na correria da vida, às vezes 5 minutinhos ali no banho, se você pinga um óleo de eucalipto ou um Eu brief para a parte respiratória, você consegue fazer quase que uma sauna sim, ali, né, e ajuda demais na parte respiratória. O tempo está muito seco, então nós exato. temos óleos maravilhosos e é importante lembrar que aqui são soluções 100% naturais, né, que não vão te trazer efeitos colaterais, Sim. onde a gente pode usar em toda a família, gente. Isso para mim fez muito sentido. Me trouxe empoderamento, liberdade, transformação real de vida. E é uma transformação real, porque a gente conecta com algo palpável, natural e que, como você bem disse, né, não só para mim, eu posso levar também para minha família, né, para as pessoas que eu amo, que estão ali dentro da minha casa, as pessoas que também estão ali vendo que eu estou usando algo, né, e quer saber mais. Então isso é muito importante. E como a gente está falando de ritual e algo rápido, né, a gente falou do banho, né, de levar um óleo de eucalipto é o que eu mais gosto, eu gosto de fazer isso, e acho que é o tal do banho premium mesmo, a gente precisa encontrar no nosso dia a dia algo que nos traga essa leveza, porque assim, a felicidade, gente, é aquilo que a gente faz no dia a dia, é o que você tem aqui e agora. Então assim, não dá para ficar esperando um momento especial é o aqui e o agora. E fazer uma pausa no seu trabalho, no seu dia a dia, ele só vai te ajudar. Eu gosto de sempre de dizer, Ju, que isso é amolar o machado. Sim, Se eu tenho algo difícil, uma reunião, como você, né, citou aqui, eu quero me concentrar um pouco melhor, qual óleo essencial que eu vou usar, se eu quero um momento de calmaria, né, a respiração. Esses momentos de pausa, eles são como amolar o machado, para que sim. você vá executar aquilo, seja uma reunião ou algo importante no seu dia a dia, já com uma segurança, né, e também ali de forma consciente do que você Sim, está fazer, sim. né, não a preocupação com o futuro e nem uma É a preocupação com o passado, presença, a né. presença. Então esse ato do respirar, do pausar, ele te ajuda muito, né, então aqui a gente está falando de algo que de fato vai, contribuir e fortalecer você, Exato. né, e que é muito importante. Então, tem uma conexão direta, né, de óleos essenciais, autocuidado e estilo de vida. Sim, Então eu acredito que bem-estar é a integração entre alimentação, sono, espiritualidade, respiração e práticas naturais. E para complementar, eu quero saber o que muda quando uma pessoa inclui um ritual com constância no humor, presença e saúde emocional. certo. Eu acho que o principal, você disse aí, é a gente entender que o extraordinário está no ordinário, é no dia a dia. Então não adianta a gente querer, esperar grandes momentos, né, para fazer, esperar estar pronto. A verdade é que a gente nunca está pronto. Eu tenho uma frase que eu levo comigo que é: "Feito é melhor que perfeito". Comece com pequenas pausas diárias, com pequenos hábitos diários, porque já vai fazer uma diferença enorme. E é a gente viver com presença. Eu hoje, né, como líder, eu tenho uma organização aí com mais de 17.000 pessoas, entre clientes, parceiras de negócio. Nós estamos em mais de 17 países. E uma coisa que eu não abro mão, que eu falo muito nas minhas mentorias, é sobre a gente fortalecer o nosso CPF para conseguir prosperar no CNPJ. Sim, Porque não existe, né, como você ter sucesso sem ter sucesso dentro de casa e sem ter perfeito. sucesso em você mesma. Então,
Com certeza, essas pequenas pausas no dia, você acordar, fazer uma respiração, buscar fazer escolhas saudáveis na alimentação. Gente, tirar 30 dias para ir para uma academia. Ah, Ju, mas eu não gosto de academia, eu não consigo conciliar, eu tô apertado, eu não tenho grana. Dá uma volta no quarteirão, Exato. né? Coloca ali na TV, faz um funcional de 15 minutos por dia. Sim. Eu acho que a gente precisa tomar decisões diárias, sabe, para ter resultados extraordinários, né. E com certeza essa questão do autocuidado foi algo que me trouxe para a doTERRA, porque chegou um determinado momento na minha vida, a maternidade, que quando eu pensei em voltar para o CLT e me via ali na possibilidade de ficar numa empresa de 8 às 18, meu filho em um berçário, sendo cuidado na maior parte do tempo por, né, por outras pessoas, eu falei: "É isso que eu quero para mim?". Parece que naquele momento, depois de 11 anos no CLT, sabe, que não fazia mais sentido? Sim. Então doTERRA veio na minha vida como resposta de oração mesmo, para cuidar da saúde, né, física, emocional ali, que naquele momento era uma dor, mas mal sabia eu que ia ser uma ferramenta de transformação, onde eu poderia empreender, ter resultado financeiro, ter reconhecimento profissional, mas sem deixar de lado o que para mim é primordial, que é a minha família. Família em primeiro lugar. Então fica aqui também, né, é o quanto é uma ferramenta que pode te trazer viradas de chave. Você começa a ter esse autocuidado, você vai começar a ter benefícios surreais. Se você tirar 5 minutos do seu dia, você já vai ver uma diferença. E essa ferramenta, ela pode ser compartilhada com as pessoas ao seu redor. Foi assim que eu comecei. Sim. Olha que incrível, a Ju, eu participei, né, de um evento onde a Ju contava a história dela, né, e eu vejo que é uma conexão muito grande com esse movimento que a gente tem feito de parar para perceber o que que faz sentido para minha vida, o que que não faz sentido e uma conexão. Aqui no Integra Vida a gente tem falado muito sobre esse tema, né, eu tenho batido muito nessa tecla do autoconhecimento, saber o que que é importante, e de repente a gente se vê numa situação onde muitas vezes a gente não está bem emocionalmente e a gente está buscando algo para se conectar. Então, o primeiro passo precisa ser de você com você mesmo. Você no processo de autoconhecimento, do autocuidado, mas olha que ferramenta importante, forte e poderosa, onde você primeiro começa o movimento de cuidar de si, e você pode fazer isso também como uma fonte de renda e até uma transição de carreira, né. Ju, eu quero até que você conte um pouco mais sobre como funciona isso e como foi para sua vida, né. Você comentou dos 11 anos de CLT, o tempo que você ficou ali e depois você fez uma transição já Sim, pensando na sua família. E olhando por esse lado, eu vejo muitas mulheres nesse movimento, de olhar para si, mas muitas vezes falar: "O que que eu vou fazer? Como que eu faço essa transição de carreira?". E aqui não tem como você ser uma consultora, uma líder de algo que fala completamente com bem-estar e você não está envolvida nesse meio, não fazer isso de um estilo de vida seu. Então eu falo que é uma união, né, sim, de uma transição de carreira, uma renda, você ainda ser canal de bem-estar para o outro, né, um sim, canal muitas vezes até de cura, no sentido de canal mesmo, né, de fazer com que a pessoa se conecte com ela, porque muitas vezes as nossas emoções, ela precisa de uma conexão, sim, né, essa cura que eu acredito que ela, tá dentro da gente, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, a gente poder ser canal de cura. Então quando você olha para o natural e você faz disso uma ferramenta de um estilo de vida e também a sua carreira, olha que transformador. Então eu quero que você conte um pouco mais disso para as pessoas, sim. como funciona, qual o primeiro passo e como é vivenciar isso, né, no seu dia a dia. Sim, é simples, né, mas eu falo que é simples porque a gente precisa viver 3 passos, né, que é ser produto do produto, é viver de fato o estilo de vida, compartilhar as nossas experiências com as pessoas e ensinar elas a fazerem o mesmo, que é onde acontece a duplicação. Então o nosso movimento acontece primeiro em nós.
né? Então a gente precisa primeiro aprender a liderar a nossa vida, a tomar decisões diárias do que eu quero com clareza, e eu venho com uma direção, né, de uma mentora que já passou pelo processo para a gente caminhar de mãos dadas aí para crescer juntas. Então, a doTERRA é uma ferramenta, é uma empresa, né, de marketing multinível, é uma empresa global que está em mais de 100 países, então a gente consegue, com liberdade de tempo, liberdade geográfica, nos planejar e nos conectar com pessoas da própria cidade, do Brasil e de outros países. Isso é maravilhoso, né? Uma oportunidade de expansão muito grande. E é uma ferramenta, de fato, que nesse momento eu vejo muitas pessoas, principalmente no final do ano, falando sobre recomeços, mudanças, que talvez estão insatisfeitas, né? E querem abraçar uma oportunidade, mas o medo trava as pessoas muitas vezes. E eu quero encorajar você, mulher, mãe, né? A família como um todo, se vocês estão em busca de uma oportunidade, essa ferramenta, ela é poderosa e pode ser sim para você. Eu sou uma pessoa altamente comum, que estou sendo lapidada, né? São 7 anos empreendendo, mas eu atuei 11 anos no CLT. E quem entra lá no meu Instagram, tá lá fixado, vê a minha história. Há 8 anos atrás, eu era atendente telemarketing da Callink. Quem é de Uberlândia vai saber de qual empresa eu estou falando. Então, eu venho sendo lapidada, venho buscando, né, me desenvolver. Eu acredito que desenvolvimento pessoal é o que faz a gente prosperar, né? Faz parte do nosso dia a dia para sermos pessoas melhores, profissionais melhores, pais melhores, tudo, né? Então, a doTERRA é uma ferramenta que pode ser sim para você, uma pessoa altamente comum, e eu vou te ensinar o caminho. Então, não tenha medo, né, de dar o primeiro passo, de escolher sair da sua zona de conforto. E sabe o que eu tenho visto muito e tenho atraído muitas pessoas e caminhado junto com muitos empreendedores que hoje visualizam na doTERRA uma possibilidade de renda residual a médio e longo prazo. A gente está falando de uma construção, nada grandioso é construído do dia para a noite. Exato. Mas hoje o que a gente tem de mais valioso é tempo e saúde. Isso. Então, a saúde, nós temos uma ferramenta maravilhosa. E eu falo que essa farmacinha aqui, nós temos mais de 300 produtos, mas essa farmacinha é o início, né? Quem quer começar um estilo de vida, aqui você já consegue cuidar de 90% da sua saúde física e emocional. A gente pode conversar, me chama, que eu vou te explicar de acordo com as suas necessidades, vou te guiar, vou te passar protocolo personalizado. Mas o que eu vejo é que grandes empreendedores hoje que atuam no modelo tradicional, elas não têm tempo. Elas têm renda, são bem-sucedidas, mas muitas vezes não têm liberdade. São funcionárias do seu negócio. Sim. E aí entra a questão do quadrante, né? Não vamos estender, aí é uma outra aula, né? Que a gente fala sobre isso nas nossas mentorias, a gente direciona todas as pessoas nas nossas mentorias, a gente trabalha a questão de mentalidade, de liderança, de ações, né? Mas é importante entender que aqui a gente tem uma ferramenta que pode escalar os seus ganhos, né? Hoje eu tenho uma renda que eu jamais imaginei ter na minha vida, né? Foi uma transformação real na saúde física, emocional e financeira, mas mais do que isso, é sobre você ter pessoas nessa jornada junto com você, é sobre você vibrar, né, com o crescimento do outro, e isso para mim é o que faz eu continuar nessa jornada, é o que brilha os meus olhos, é o poder servir, seja como um cliente ou como um parceiro de negócio. Olha que lindo isso, gente. Eu comprei a farmacinha, eu tenho na minha casa. Esse óleo que a gente usou aqui é um que eu mais me conectei, mesmo sem conhecer, mesmo sem saber que era o óleo de olíbano. Eu gosto muito e uso, e sempre quando eu passo, né? Claro que eu tenho muito conhecimento, eu preciso ainda adquirir mais conhecimento, né? A Ju me ajuda muito, a Vivian também, mas eu gosto, sempre quando eu uso ele, além de inalar, eu gosto de passar.
Em toda a parte do meu corpo, inclusive eu gosto de passar aqui atrás da minha orelha, não sei, porque eu acho que eu sinto um pouco mais o cheiro, que eu falo que é quase um perfume, e ele me traz um bem-estar muito bom, né. Claro que tem vários outros aqui, mas eu tenho uma conexão muito grande com o óleo de olíbano, então é uma forma de você ter as como a Ju falou, né, às vezes a gente já é empreendedor e acaba sendo, empregado do nosso próprio negócio. Então, precisa entrar aí também uma parte de gestão do tempo, de autocuidado, para que você possa, né, de fato ser produtiva, porque às vezes a gente não consegue ser produtivo porque está faltando ali um cuidado, um autocuidado, um momento de pausa, de respiração. E se você, né, a gente vai deixar também o Instagram da Ju aqui, para que, se você teve interesse nessa parte que ela contou aqui, entre em contato com ela, ela vai te explicar tudo direitinho, passo a passo. E se você, né, eu quero começar primeiro conhecendo os produtos, ela vai te explicar isso também, mas se você quer fazer de fato isso se tornar uma transição de carreira, esse é um grande e ótimo primeiro passo, que é onde você vai trabalhar essa parte de gestão do tempo, essa parte de autocuidado, de ter um estilo de vida saudável, não só para você, mas também para sua família, né. Eu falo que a saúde, quando a gente consegue impactar você começa no autocuidado, a gente fala tanto de autocuidado, mas o autocuidado é assim, quando você começa a se cuidar, você não impacta só você, né, esse impacto não é só na sua vida, é numa geração, é na sua família, é nas pessoas que estão ali junto com você. Então imagina, se você não está feliz hoje, se você hoje está buscando esse podcast, não chegou para você por acaso. Tem um tem um porquê. Então chama a Ju para ela poder te contar um pouquinho mais. E Ju, além dos olhos, além da gente fazer essa parte da inalação, ele também tem outras partes que a gente Sim. pode usar no nosso dia a dia, né. Conta um pouco mais sobre isso também para as pessoas. Sim, você comentou de passar no pulso, né, atrás aqui da orelha. Os pontos de pulsação são fantásticos para trabalhar a parte emocional. Então é por isso que você se sente tão bem. E muitas pessoas usam o olíbano como perfume. Ele tem um cheiro mais Sim. amadeirado, um aroma mais amadeirado, né? Ele é delicioso e traz com certeza esse aterramento, essa presença, essa clareza. Então continue usando, Tá né, bom. porque realmente não é à toa que você se sente bem, né, ali nos pontos de pulsação, coração, punhos, nuca, você recebe a questão emocional, tá, a parte inalados também, né. E a gente tem a ingestão dos óleos essenciais, Olha, que verdade. para algumas pessoas é um pouco polêmico, mas em relação à doTERRA eu quero trazer essa segurança para você. São os únicos óleos, né, aqui no Brasil que a gente tem o CPTG, que é o Certificado de Pureza Testado e Garantido, onde tem liberação da Anvisa, da Covisa, que a gente pode fazer uso tópico, aromático e interno. Não são todos os óleos que podem ser ingeridos, mas a gente tem todo um direcionamento, a consultoria personalizada, onde a gente vai te passar com segurança o protocolo, né. E além disso, nós temos a linha de spa, nós temos agora o último lançamento, gente, um hidratante com fator 30, maravilhoso, tá. Nós temos colágeno, que é surreal para pele, cabelo, unha, para as articulações, para a qualidade do sono. Nós temos o Life Shot, que é o shot matinal, né, e eu gosto sempre de compartilhar nas minhas redes sociais a minha rotina real, né, Sim. com família, filhos, a minha rotina com os olhos, com a parte da suplementação, e vem muita coisa boa aí em 2026, já trazendo uma visão clara de futuro para você que quer começar esse estilo de vida, que quer empreender. Vai vir aí, vou dar um spoiler, vai ter creatina, Olha. ômega 3, complexo de vitaminas, shampoo, condicionador, questões ali da linha de bebê, pomada, sabonete em barra, vem muita coisa que são produtos 100%, né, naturais, são produtos altamente, assim, de uma qualidade surreal. Quem usa doTERRA sabe do que eu estou falando. Sim. Tudo é de assim, de uma excelência, né. Sim. Então, com certeza,
é uma ferramenta poderosa e a gente só vai crescer cada vez mais, porque é o mercado de bem-estar, que é Sim, o mercado que mais cresce no mundo. exato. A gente está vendo cada vez mais as práticas, né, de wellness. E posso Sim. contar uma novidade aqui? Conte, É conte. A uma gente novidade que, assim, ó, tá fresquinha. Em setembro, né, a Ana Paula Veloso, que é minha mentora, minha irmã também, inaugurou aqui em Uberlândia a Casa Aroma Mundo, que é uma casa voltada para práticas de wellness com aromaterapia. Ju, e aproveitando até que você contou desse espaço, eu já vi algumas coisas ali nas redes sociais, já quero conhecer, porque é um espaço muito bonito Sim. e que traz conexão. E aproveitando para falar de espaço, eu quero também trazer uma conexão com o mundo corporativo, né? Esse mundo corporativo hoje eu falo que ele está quase que implorando para esses momentos de pausa. A gente fala tanto, né, da atualização da NR1, a gente tem falado tanto sobre saúde mental. Mas ela começa dessa forma, com movimentos que são palpáveis, que são necessários no dia a dia, de pausa, respiração, né? Então, os óleos essenciais não é só também para o dia a dia na sua casa, também você pode levar para o seu ambiente de trabalho, Sim. né? Não só pode, como deve. Agora, com Deve. a atualização da NR1, a gente tem feito um movimento muito bacana dentro de empresas, onde os colaboradores estão levando esse autocuidado para os seus, né? Porque, gente, a Sim. verdade é que hoje lidar com pessoas, a gente sabe, é desafiador, Sim. traz um ambiente estressante muitas vezes. Então, por que não colocar, por exemplo, difusores nas salas, no ambiente de trabalho, proporcionando um ambiente produtivo, alegre, né, com mais disposição? Isso a gente está falando de alta performance no trabalho, mostrar para as pessoas que elas podem levar isso para casa também, proporcionando uma qualidade de sono à noite, seja inalando uma gota de lavanda ou colocando no difusor. Consequentemente, esse autocuidado preventivo vindo das empresas e ensinando os seus colaboradores. E isso é muito importante, né? Você ter esse saber que para que você esteja bem, você precisa primeiro se fortalecer. Então, Ju, muito obrigada mais uma vez Obrigada por estar você. aqui e por contribuir também com a Integra Vida. Foi maravilhoso. Obrigada Eu pelo que convite. agradeço. Viu? Uma honra, conte comigo sempre e vamos juntas, né, nesse movimento de bem-estar, de autocuidado. E você que nos acompanha, obrigada por caminhar com a gente, porque viver bem é integrar tudo que somos. Tchau e até o próximo episódio.